Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, Festa das Tendas! Amém. Que alegria poder estar aqui com vocês, meus irmãos de comunidade, aqueles que vieram aqui para participar conosco, a você que nos acompanha pela TV Canção Nova. É uma alegria nós, como Aliança de Misericórdia, estarmos aqui com você. Como o Júlio já disse, eu sou Danúbia do Menino Jesus, também sou missionária da Aliança de Misericórdia. Bom dia, gente. Eu sou o Padre Leandro. Que alegria a gente estar aqui mais um ano celebrando a Festa das Tendas, é ou não é? Quem de vocês veio pela primeira vez na Festa das Tendas? Levanta a mão. Nossa, quanta gente. Dá uma salva de palmas para vocês mais uma vez. Aleluia. Olha, peço licença para a Danúbia, porque eu queria, antes de começar, apresentar uma pessoa muito especial para mim. Alguns de vocês já conhecem, outros acham que conheceram. Queria que meu irmão viesse rapidinho aqui, por favor. Meu irmão Danilo. Já para não causar confusão, né? Perceberam a diferença? Então, ele é meu irmão gêmeos, né? Meu irmão é missionário da Aliança, mas ele estava há 6 anos morando em Portugal, então ficou um tempo longe do Brasil, mas também faz um caminho de preparação para o sacerdócio, e daqui a alguns anos, daqui a pouco tempo, vai ser mais um padre da Aliança de Misericórdia. Bom dia, gente. A voz é parecida, mas eu coloquei uma camiseta com uma cor bem diferente para não ter confusão, para ajudar um pouquinho, tá bom? E eu queria aproveitar aqui esse momento, né? Eu tive 6 anos lá em Portugal, então é uma alegria. Até ano passado eu assisti aqui a Festa das Tendas pela TV, hoje eu estou aqui, né? É uma alegria. E queria aproveitar também e mandar um grande abraço para toda a família de Aliança de Misericórdia que está lá em Portugal, nos assistindo e desejaria estar aqui, mas nos assiste pela TV. Então, um grande abraço a vocês. Deus abençoe muito. Obrigado. Não só em Portugal, mas também em todas as missões no exterior, na Europa, Venezuela. Ele está morando comigo no Botuquara, né? Imagina então, né? A confusão, já é gêmeos no mesmo lugar. Aí esses dias eu passei, cumprimentei um menininho que fica lá com a gente, e logo em seguida passou o meu irmão. Ele ficou assim, um outro Padre Leandro. Então, gente, ó, tem muita gente que está pedindo bênção para ele, tá bom? Pode pedir, não tem problema, quase padre já é meio caminho, tá joia? Bom, vamos começar então essa primeira pregação. Nós estamos quase chegando no aniversário de 20 anos da Aliança de Misericórdia, aleluia. 20 anos de existência, e nós ouvimos dos nossos fundadores, o Padre Henrique e o Padre Antonello, que nós, nesse caminho em preparação para os 20 anos, queremos viver uma renovação espiritual. Nós queremos chegar na festa desses 20 anos mesmos como pessoas renovadas. Amém? E a gente sabe que a Aliança de Misericórdia, a nossa comunidade, se chama Aliança de Misericórdia. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a nossa comunidade é feita de pessoas miseráveis. Olha para quem está do teu lado e diga, entendeu porque você está aqui, bendito? Nós somos miseráveis, amém? Às vezes eu pergunto, Jesus, aonde é que eu estaria se não tivesse encontrado a Aliança de Misericórdia? A Aliança de Misericórdia é esta comunidade que deu espaço para todos nós que precisamos de misericórdia. E a gente reconhece, ao longo desses quase 20 anos, quantas misérias a gente viveu, é ou não é? Quantos erros a gente cometeu, sim ou não? Quantos problemas a gente viveu, sim ou não? Mas nós não somos uma comunidade feita apenas de pessoas miseráveis, nós somos uma comunidade feita de pessoas miseráveis que confiam e acreditam na força da misericórdia. Pessoas miseráveis que não querem permanecer na miséria, mas querem ser santos. Então olha quem ao teu redor. Olha quantos irmãos estão aqui. Diga para quem está do teu lado, santidade. Oh, bênção poderosa. O Nivaldo, que é um dos primeiros missionários da Aliança,
Quem conheceu ele lembra, né? Quando chegava lá no Botuquara, o Nivaldo faleceu logo no início da comunidade, foi o primeiro missionário. Ele foi um dos responsáveis pelo Padre Henrique se decidir em começar esta obra. Quando chegava lá no Botuquara, o Nivaldo chegava diante de você com um sorriso maravilhoso e dizia: "Ô bênção poderosa, ô santidade". Porque, gente, a nossa comunidade é feita de miseráveis, mas miseráveis que querem ser santos, E eu acho bonito que esse apelo que o Padre Henrique, o Padre Antonelli está fazendo, de uma renovação espiritual, isso está em comunhão com o apelo que o Papa Francisco está fazendo à nossa igreja. Vocês sabem que o ano passado o Papa Francisco lançou aquela carta, Alegrai-vos e exultai-vos, aonde ele convida todos os católicos a abraçarem um caminho de renovação espiritual, a abraçarem novamente o caminho da santidade. No momento onde a gente sabe que a igreja está vivendo por muitas dificuldades, está passando por muitas tribulações, o Papa nos convida a olhar para o alto e dizer: a santidade é a nossa meta. Amém, meus irmãos? Do mesmo jeito que a igreja busca a santidade, nós estamos aqui porque nós queremos também ser santos. Nós queremos celebrar esses 20 anos mesmo com o coração renovados. Eu lembro quantas vezes o Padre Henrique disse para nós: não basta sermos uma comunidade, nós precisamos de uma comunidade santa. Não basta ter um grupo de aliança, nós precisamos de um grupo de aliança santo. Não basta, isso ele me disse uma vez: Leandro, nós temos necessidade de muitos padres, mas a gente não precisa só de padres, nós precisamos de padres santos, de missionários santos, de casais santos, de jovens dos Talitacum santos. Nós precisamos de uma unção de santidade, e é isso que nós vamos celebrar nesse final de semana. Amém? Pega a palavra de Deus, vamos começar então com esse trecho de 1 Coríntios 15, todo mundo, 1 Coríntios 15, versículo 43, vamos lá. Quem está em casa também nos acompanhando. Amém ou misericórdia? Força lá, 1 Coríntios 15, versículo 44. Quem trouxe a Bíblia, diga aleluia. Quem não trouxe a Bíblia, diga misericórdia, Jesus. Vamos lá então. Quem não trouxe a Bíblia, acompanha com quem está do lado. Gente, nós queremos começar esta primeira pregação olhando para Jesus. Olhando para aquele que é o santo dos santos. Olhando para aquele que é o nosso caminho, verdade e vida. Amém? Agora nós vamos ler esta passagem. E eu queria com vocês recordar a graça que em Jesus todos nós alcançamos. Presta atenção. Jesus, ele veio e realizou uma obra de salvação maravilhosa na minha vida e na tua vida. E é isso que nós queremos resgatar. Nós queremos recordar. Recordar significa passar novamente, passar pelo coração. Nós queremos recordar esta obra linda que Jesus realizou, para que a gente possa vibrar, para que a gente possa se emocionar com a graça que em Jesus nós alcançamos. Nós não queremos ser como muitas pessoas que vivem ainda como se Jesus não tivesse nos salvado. Nós não queremos ser pessoas que vivem a vida esperando que ainda venha um Salvador. O Salvador já veio, é Jesus, este homem lindo, este homem maravilhoso. Eu não vejo a hora de chegar no céu. Quando eu entrar lá no céu, se Deus quiser, passar um tempinho no purgatório para purificar bem, né? Mas eu vou dizer: Nossa Senhora, cadê Jesus? Jesus, eu vou sair procurando Jesus. E quando encontrar, eu vou dar um abraço nele. Porque esse homem é um homem maravilhoso. E graças a ele, nós recebemos bênção sobre bênção. Pegue então esta passagem. 1 Coríntios 44. Amém? Se existe um corpo só com vida natural,
existe também um corpo espiritual. É como está escrito: o primeiro homem, Adão, foi um ser natural dotado de vida. O último Adão é um ser espiritual e que dá a vida. Veio primeiro não o ser espiritual, mas o natural. Depois é que veio o espiritual. O primeiro homem formado da terra era terrestre. O segundo homem veio do céu. Qual foi o homem terrestre? Também são os homens terrestres. E qual é o homem celeste? Todos juntos? Tais serão celestes. E como já trouxemos a imagem do terrestre, traremos também a imagem do homem celeste. Queridos, a palavra está dizendo que num primeiro momento foi criado o homem natural, o homem terrestre. Foi criado Adão, o primeiro homem. Esse homem foi criado terrestre e ele foi criado não um ser perfeito. Amém? Adão não era imperfeito, mas Adão era chamado a uma vida de perfeição. Deus criou este homem natural, Deus criou este homem terrestre, e Deus queria que este primeiro homem fosse capaz de acolher o amor de Deus na sua vida, e com liberdade este homem fosse capaz de responder a este amor. Amém? Queridos, como é importante a gente recordar tudo isso, porque tudo que nós estamos lendo diz respeito a cada um de nós. Então o primeiro homem natural terrestre era o homem carnal, o homem que era feito para responder o amor. E veja, na medida que o homem acolhia o amor de Deus, e na medida que ele deixava-se transformar por este amor, ele ia respondendo a este amor. Ele ia respondendo este amor aos irmãos. E na medida que ele fazia isso, ele ia se aperfeiçoando. Ele ia alcançando a perfeição. Amém? Mas a gente sabe o que aconteceu com esse primeiro homem. A gente sabe o que aconteceu com o nosso querido Adão. O que Adão fez lá no paraíso? Força lá. Comeu uma picanha? O que Adão fez no paraíso? Ele viveu a experiência do pecado. Então veja, esse primeiro homem, que era chamado à perfeição, chamado a responder o amor de Deus, chamado com liberdade a viver este amor, ele fez um mau uso da sua liberdade. Em vez de responder, se abrir a este amor de Deus, o que o homem em algum momento fez? Ele disse não. Ele começou a rejeitar este amor. Ele começou a se fechar a este amor de Deus, e se fechando ao amor de Deus, ele começou a fechar-se ao amor dos irmãos. Está entendendo? Esse primeiro homem, vamos lá, esse primeiro homem carnal, ele feito para acolher o amor, em algum momento ele usa mal a sua liberdade, e ele começa a se fechar ao amor. Ele começa a se fechar a Deus. Em vez desse primeiro homem se aperfeiçoar, esse primeiro homem começa a se, diga comigo, corromper. Nós éramos chamados à perfeição, e ao contrário, a experiência do pecado vai fazendo com que nós fôssemos nos corrompendo. E queridos, a palavra de Deus diz: o salário do pecado é a força, mais forte. Estão dormindo já, sim ou não? O salário do pecado é a... Então, o que aconteceu na medida que este primeiro homem, ele experimenta o pecado? Ele passa a viver sobre o império da morte. Não apenas a morte física, gente, mas tudo aquilo que significa os frutos da morte. Morte é tudo aquilo que é contrário à vida, amém? Então pergunto para vocês, tristeza é fruto de vida ou de morte? Medo, fruto de vida ou de morte? Violência, fruto de vida ou morte? Violência
a gente pensa em todas as formas. Violência psicológica, agressão, desrespeito, violência sexual, abusos. A gente tem visto como a sociedade tem sofrido com isso. Então, todas essas experiências, tristeza, medo, violência, o mau uso da sexualidade usada para a sua própria destruição, tudo isso foi fruto da morte. Tudo isso é fruto do pecado. Quando nós experimentamos estas situações na nossa vida, significa que nós fomos afetados pelo pecado, e esse pecado trouxe consigo a morte. Olha para quem está do teu lado e fala, complicada a coisa, hein? E gente, a gente estava tão mergulhado, nós fomos nos corrompendo tanto através do pecado, que nós chegamos num abismo. Diga, eu, sozinho, seria incapaz de sair desse buraco. Eu sozinho não seria capaz de me libertar desse abismo. Pega a palavra, vira um pouquinho para frente agora a Bíblia, Efésios 2. Vamos ler rapidamente esse trecho, porque esse trecho mostra como é que de fato a gente estava. Vamos lá, Efésios 2, 1. Amém? Efésios 2, versículo 1. Pronto? Misericórdia, vira um pouquinho as páginas aí da Bíblia. Efésios 2, versículo 1. Amém? A gente não pode falar aleluia na quaresma, né? Misericórdia. Alegria. Quem achou, diga alegria. Irmãos, olha a nossa situação. Versículo 1. Vós estáveis mortos por causa das suas transgressões e pecados, nos quais andastes antigamente, seguindo o mentor deste mundo, seguindo o chefe das potências dos ares, o espírito que atualmente está agindo nos rebeldes. Nós todos também fomos deste número, abandonando-nos a ambição da nossa vida na carne e seguindo os seus propósitos. Como os demais, éramos por natureza destinados à ira. Olha a nossa condição. A palavra é forte, mas, de uma certa forma, nós éramos, como disse São Paulo, desgraçados. Nós estávamos numa situação de desgraça. Nós estávamos envolvidos no pecado, nos frutos do pecado, e a gente jamais seria capaz de sair. A situação estava preta. Mas continua a leitura. E aqui a gente vai ler aquilo que Jesus realizou em cada um de nós. Vamos lá. Mas, versículo 4, Deus, que é rico em misericórdia, olha que maravilha, Deus que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, quando ainda estávamos mortos, por causa dos nossos, está entendendo? Quando nós estávamos, diga para quem está do teu lado, a gente estava morto, bendito. A gente era desgraçado, infeliz. Quando nós estávamos mortos pelo pecado, o que é que Deus fez? Deu-nos a... Nossa Senhora, Danúbia, será que acredito? Deu-nos a vida. Agora a está um vida. pouquinho melhor. Alegria, não aleluia. Deu-nos a vida em Jesus. Ele nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez sentar nos céus, em virtude da nossa união com Ele. Queridos, isto é a obra de salvação.
Isto é obra de redenção. Às vezes a gente fala, Jesus nos salvou, Jesus nos restaurou, mas a gente não consegue compreender o impacto que isso traz para a nossa vida. A gente não consegue compreender o poder que esta palavra, eu sou salvo, pode trazer na nossa vida. A palavra de Deus diz que quando nós estávamos mergulhados nesse estado de morte, mergulhados nesse estado de depressão, de violência, de medo, de angústia, de desespero, nesse estado onde nós estávamos paralisados e nós não conseguíamos mais sair, Deus enviou Jesus, e Jesus veio para assumir esta maldição que estava sobre nós. Jesus veio para assumir este peso deste pecado. A palavra de Deus diz que Jesus se fez pecado, Ele carregou sobre Ele toda esta maldição, e o que é que Jesus fez? Tafet. Vou contar até 3, todo mundo faz comigo tafet. 1, 2, 3, taf. Jesus crucificou a maldição que estava sobre nós na cruz. A palavra de Deus diz que Jesus foi esmagado pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz que Ele carregou sobre Ele a culpa que pesava sobre nós. Jesus crucificou esta maldição, crucificou esse poder do inferno, o poder da morte, Ele arrancou de nós, crucificou na cruz, e o que Ele fez? Ele tirou a gente do abismo, do reino das trevas, e nos fez assentar nos céus, nos colocou no reino do seu Filho amado, no reino da luz. E a palavra de Deus diz, graças às suas chagas, eu, você, nós fomos curados. Põe a mão no teu coração e diga, graças às chagas de Jesus. Graças às chagas de Jesus. Eu, diga o seu nome, Danúbia, fui curado. fui curado. Fui curado? Fui curado! Aleluia! Aleluia! Queridos, depois da obra de salvação de Jesus, você pode dizer para o teu medo, medo, graças a Jesus, você não tem mais poder sobre a minha vida. Depois da bênção de Jesus, da redenção de Jesus, você pode dizer para os teus traumas, para as tuas feridas, para a tua depressão, não graças a mim, mas graças a Ele, você não tem mais poder sobre a minha vida. Você pode dizer para situações de discórdia na tua casa, situações de discórdia, graças a Jesus, vocês não têm mais poder na minha vida. Você pode dizer para as tuas dificuldades sexuais, que graças a Jesus, elas não têm mais poder sobre a tua vida, porque graças a Jesus, nós fomos curados, nós fomos salvos, nós somos restaurados. O pecado não tem mais poder sobre nós. Aleluia. Alegria. Mas você acha que é só isso? A palavra de Deus diz mais. Jesus na cruz não só crucificou a nossa maldição. Jesus na cruz não só crucificou o teu medo, a tua depressão, as tuas síndromes, as tuas tentações. Quem mais Jesus crucificou na cruz? Jesus crucificou a morte e o dominador da morte. Satanás na cruz está derrotado. O demônio foi destruído. Ele não tem mais poder. Aquele que tem medo do demônio, aquele que tem medo de Satanás, e tem gente que tem mais medo do demônio do que fé em Deus, ainda não entendeu que na cruz Jesus destruiu o autor da morte. E é por isso que a palavra de Deus diz, diga comigo, em Cristo, mais forte, em Cristo, nós somos mais que vencedores. Diga para quem está do teu lado, você não é apenas vencedor, mas em Jesus, você é mais, muito mais que vencedor. Dá uma chacoalhada nele e fala, está entendendo, bendito? Você é mais que vencedor, graças a Jesus, aleluia, alegria. Olha, Nossa Senhora, já peço perdão de todos os aleluias que eu falar, tá bom? Aqui nós estamos celebrando a festa das tendas. Depois ela me acerta com Jesus lá. E queridos, para finalizar,
Olha que maravilha. Isso significa ser um homem restaurado por Jesus. Isso significa ser um homem novo. A palavra de Coríntios, que a gente acabou de ler, ela dizia: primeiro veio o homem terrestre, amém? E segundo veio o homem espiritual. Quem é esse homem espiritual? Jesus. Ele é o novo Adão. Ele, aquele que não veio da terra, mas ele veio do céu. E a palavra de Deus diz: como foi esse homem espiritual, serão todos os homens espirituais que virão sobre eles. Não serão mais homens carnais, mas serão homens espirituais. Por quê? Porque ele veio do céu e ele te colocou lá. O teu lugar não é aqui embaixo, o teu lugar é no céu, nas alturas, onde Cristo vence, está reinando sobre todos. É lá o nosso lugar. Está entendendo, bendito? Sim. Que bonito, Padre. A gente não pode deixar que isto passe em vão na nossa vida. Como é importante a gente entender esse mistério da restauração em Jesus. Diga comigo: eu ainda estou na carne. Dá uma apertada no teu braço aí. Fala: isso é carne. Isso vai virar picanha dos bichinhos depois. Mas, força, mais, eu não sou mais carnal. Está entendendo? A gente não precisa mais ser pessoas carnais. O que é pessoas carnais? Pessoas que ficam ainda amarradas ao pecado. Pessoas que ainda ficam presas, condicionadas aos seus traumas do passado, às suas feridas, aos seus medos. Pessoas que vivem com cara de funeral, meu Deus do céu, a cara de sexta-feira santa que nunca chega na ressurreição, no domingo da alegria. A carne foi derrotada por Jesus. E embora nós estamos na carne, Comunidade Aliança de Misericórdia, nós podemos já viver no Espírito. Nós podemos ser homens espirituais. Pergunta para quem está do teu lado: você quer continuar sendo homem velho ou homem novo? Quem quer ser homem velho, levanta a mão, diga alegria. Ô louco, quer ser homem velho? Quem quer ser homem novo, levanta a mão, diga: eu quero, Senhor, com a tua graça, ser um homem novo. E eu só lembro uma coisa para vocês. Qual é a palavra do carisma da aliança? O Espírito do Senhor está sobre? Lucas 4, amém? Jesus chega na sinagoga de Nazaré, ele abre o livro da palavra e ele diz: o Espírito tomou conta de mim, eu estou cheio do Espírito. Queridos, esta é a palavra que está no teu coração. Jesus te trouxe para esta comunidade e Jesus deu a vida por todos nós que estão nos assistindo, para nós não vivermos mais na carne, mas para nós sermos pessoas cheias do Espírito. Para nós também dizermos, diga comigo: o Espírito tomou conta de mim. O Pai do céu quer uma aliança de misericórdia cheia, inflamada, com a força do Espírito Santo. Pessoas que tenham as suas dificuldades, as suas misérias, sim, mas que não fiquem mais mergulhadas nesse abismo. Pessoas que quando caem, elas são capazes de levantar, porque elas sabem que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então diga para quem está do teu lado: Deus te quer um homem espiritual. Deus te quer cheio da força do Espírito Santo. Cheio da força do Espírito Santo. Vamos cantar aqui uma música que vocês já conhecem, que diz um pouquinho disso tudo. Mas a gente vai cantar junto, porque o que a gente está querendo fazer é isso mesmo. Não é só algo que nós queremos dizer da boca para fora, mas é uma experiência que você, pessoalmente, é chamado a viver hoje. Você foi restaurado por Cristo. Quem aqui foi restaurado em Cristo? Levanta a mão. Está parecendo mais ou menos, né? Mas vamos entender, nós vamos entender isso juntos, amém? Eu não sei onde eu estaria. Não sei. Se a ti eu não... Você está falando para Jesus isso. Se eu não te conhecesse.
Se eu não te conhecesse, és um Deus que me ama, Jesus. Agora, como quem crê, de verdade, eu não sei onde eu estaria se a ti eu não tivesse. Se eu não te conhecesse. Se eu não te conhecesse. És meu Deus que me ama. És meu Deus que me ama, Jesus. Agora explode em amor, diga: Cristo, Cristo, eu te amo. Diga em gratidão a Deus: Cristo, eu te amo. Não há ninguém como tu, Jesus. Eu te amo, Cristo, eu te amo, Cristo, eu te amo. Diga a Ele: não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu, Jesus. Nós estamos aqui unicamente para que juntos nós possamos entender essa verdade. O Padre Leandro aqui nos disse tantas coisas que a palavra nos transmite, e talvez você já ouviu tudo isso. E eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu tudo isso. Cristo veio para nos restaurar. Cristo veio para nos salvar, e com a sua vida, com a sua vinda a este mundo, com a sua encarnação, com a sua morte e ressurreição, a morte foi destruída. E nós temos apenas a vida. A única coisa que nos restou, a nossa herança, é a vida em Cristo. Então, como ele disse, não existe morte que seja maior do que essa vida. Não existe a depressão que seja maior do que essa vida. Não existe misérias, pobreza, dificuldade que nos arranque, que tenha o poder de nos tirar dessa vida. O problema está que muitas vezes nós vivemos ainda como se nós não tivéssemos experimentado isso, como se isso não fosse verdade. E aí fica apenas nas palavras, fica apenas na música, mas não fica na vida, não fica encarnado em nós. E aí nosso testemunho de cristão, de filho, de restaurado em Cristo, ele fica fraco, ele fica ralo, e ele não chega, e ele não causa mudança, e ele não transforma. E é isso que nós precisamos transformar. Essa festa das tendas, ela tem como tema: restaura meu povo. E essa pregação fala da restauração que Cristo realizou em nós. É pouquíssimo tempo que nós temos, tanto para falar aqui nesse momento, quanto para estarmos juntos esse fim de semana, porque é tudo muito grande. Pensar nisso, que eu fui restaurado, que eu preciso viver conforme essa vida, que eu preciso viver de uma forma coerente a essa vida que eu ganhei em Cristo, é pouco tempo que a gente tem. Então é importante que nós vivamos intensamente. Então aquilo que eu trago no meu coração é que nós possamos aí nos acordar para essa verdade, que não está longe, que não é genérica, que não é algo assim que está espalhado, mas é algo para mim. É algo que eu, Danúbia, preciso assumir na minha vida. É algo que você precisa assumir na tua vida. Bate no teu peito e fala: eu fui restaurado em Cristo. Eu sou alguém restaurado em Cristo. Então eu não posso mais viver como no passado.
Repete isso, eu não posso mais viver como no passado. Mas eu sou chamado a uma restauração contínua. Repita isso. Eu sou chamado a uma restauração contínua. Qual é a restauração que Cristo, na sua vida presente hoje, está propondo para você? Porque o Padre Leandro falou para nós aqui da redenção na cruz de Cristo, na sua ressurreição. E talvez você pense nisso como uma realidade muito distante, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Mas existe, irmãos, uma restauração agora, neste momento. Existe uma restauração para mim, Danúbia, enquanto eu estou falando aqui com você. Existe uma restauração na sua vida enquanto você me ouve. Existe uma proposta de restauração. Existe uma força restauradora que Cristo exerce na tua vida hoje. E eu sei que muitos aqui estão voltando para a igreja, estão voltando para o caminho, e aí eu te alerto, olha, hoje Cristo está renovando a tua vida, hoje para você que está voltando. E para você que não está voltando, você que nunca saiu, você que sempre permaneceu aqui, você que sempre exerceu o teu ministério, você que está aqui, você que está em casa, que nos acompanha, que vive a vida em Cristo, caminha na igreja, é um bom batizado, um bom cristão. Existe uma restauração no agora, e se você perde essa restauração, irmão, você está perdendo a vida que Cristo quer te dar hoje, agora, para você, não para todo mundo, não é para todos, é isso que é importante que a gente entenda. Não é genérico, não é lá distante, senão fica uma coisa longe da gente, e a gente fica com dificuldade de viver. E daí todas as outras coisas que já não existem mais, a morte, o desespero, o medo, que já foi abatida em Cristo, na cruz, na ressurreição de Cristo, volta com uma força tão grande como se a vida dele não existisse em nós, e ela existe, é agora, e é presente, e está em você. E é o que te faz estar aqui agora, é o que te trouxe aqui, é o que faz os teus ouvidos se abrirem para ouvir. Existe um Cristo que agora está exercendo uma força restauradora em mim. E essa força restauradora, ela precisa me levar a uma vida restaurada em Cristo. Essa música, para mim, ela é muito importante, muito viva, muito... que eu posso carregar como uma verdade dentro de mim, porque quando eu penso, onde eu estaria, né? O Leandro citou isso também, né? Aonde eu estaria se Cristo não tivesse chegado na minha vida, se eu não fosse restaurada por Cristo, aonde eu estaria? Fazem 15 anos, esse ano, que eu sou missionária na Aliança de Misericórdia, que eu vim para a comunidade, que eu vim aqui a primeira vez e me dispus a ficar e a servir. Mas eu creio e eu vejo todos os dias Deus me propondo hoje uma restauração que eu não tive ontem. Que eu não tive há 10 anos atrás, que eu não tive há 15, que eu não tive ano passado, que eu não tive ontem. E eu sei que eu não posso perder, porque essa restauração é aquilo que aos poucos vai me levar ao nosso grande fim, ao fim que todos nós desejamos, que é estar com Cristo. Esses dias nós fizemos uma missão, acho que a maioria de vocês souberam, que nós tínhamos o intuito de chegar até a Venezuela, né? Essa era a nossa meta, passar a fronteira e poder evangelizar, uma missão que já estava sendo preparada pelos nossos irmãos que moram lá na Venezuela, e nós nos programamos meses para isso. E eu particularmente estava muito ansiosa, tinha muito desejo de fazer essa experiência. E aí o que aconteceu? No dia que nós chegamos lá, a fronteira fechou. Nosso amigo Maduro fez esse favor para a gente, né? De quebrar nossas pernas e, né? Mas enfim, acho que foi ele, mas na verdade foi Deus que permitiu todas essas coisas na nossa vida. Nós chegamos lá, a fronteira estava fechada. A gente tinha uma grande expectativa, Deus falava o tempo inteiro que a gente ia viver essa missão, essa experiência, Deus não falava outra coisa, providência, tudo foi sinal assim extraordinário de que Deus queria que essa missão acontecesse. Nas nossas orações, tudo dizia que essa missão ia acontecer.
E nós fomos, planejamos, colocamos força, nos empenhamos, chegamos até a fronteira, pá. Acabou, não tem, não vai entrar. O Padre Henrique tentou entrar. Gente, ele não foi sequestrado, tá bom? Para quem achou que ele foi sequestrado, ele não foi sequestrado, ele está aqui, né? Vivo inteiro. Mas ele conseguiu entrar lá, falou com o comandante lá, o general, mas ainda assim não teve possibilidades, nós não entramos. E voltamos para Boa Vista, que fica ali 200 e poucos quilômetros de Pacaraima, que é a cidade da fronteira para a Venezuela. E quando nós chegamos ali, né, primeiro estava todo mundo meio desolado, porque todo mundo tinha o desejo de ir para a Venezuela. Essa era a vontade de todo mundo. Mas amém, Deus tinha proporcionado isso. A esperança ainda não tinha cessado dentro do nosso coração, a gente queria entrar. Então a gente voltou para Boa Vista, pensando assim, vamos ficar aqui uns 2 dias, depois a gente retorna de novo. E tivemos que fazer nosso plano de ação, de evangelização dia a dia, porque não tinha nada planejado, né? Chegamos lá à noite, logo conseguimos um lugar, que foi também já um milagre, uma providência de Deus, para que nós ficássemos ali em estadia, numa escola. No dia seguinte, a gente rezou pela manhã, à tarde nós fomos até a rodoviária, que é onde ficava uma grande concentração de irmãos venezuelanos refugiados ali naquela cidade. E chegamos ali sem saber muito o que fazer, levamos uma caixinha lá de som, começamos a cantar umas músicas, a rezar, logo chegaram as crianças. E para nós foi um choque muito grande. Perceber aquela realidade ali. De pobreza, de miséria extrema. As pessoas saíram das suas famílias, da sua casa, numa esperança, porque na Venezuela não se tem comida para se alimentar. Não tem abastecimento no país de alimento. E muito menos as pessoas têm dinheiro para poder comprar a comida, a pouca comida que tem. Então as pessoas viviam uma realidade assim de comer um dia sim, um dia não, uma refeição por dia. Dando preferência para as crianças. E dentro dessa realidade, muitos se refugiam para o Brasil, para a Colômbia, para os países de fronteira. E estavam ali uma grande concentração e nós começamos a conversar primeiro com as crianças. Foram as crianças que chegaram primeiro. E vinham correndo, brincavam, interagiam, a gente brincando e dançando com eles. E perguntava o nome, há quanto tempo estava ali. E a gente foi ficando chocado. Por que eu estou contando essa experiência? Porque quando eu digo que Deus transformou a minha vida, quando eu estava em Boa Vista, eu pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Olha onde eu estou. Roraima, né, com licença daqueles que nasceram nesse estado, é um estado tão esquecido no Brasil, e particularmente, eu digo isso, pouco eu me lembro que existe, pouco se fala, né? E está ali, eu falei, meu Deus, eu estou a quilômetros e quilômetros e quilômetros do meu lugar de origem. Olha onde Deus me trouxe. Olha o que essa restauração me fez na minha vida depois de tantos anos. Eu estou aqui nesse lugar que eu nunca imaginei pisar. Deus me trouxe até aqui. Essa foi o primeiro pensamento, né? Depois daquela realidade. E depois, poder lidar com aquela realidade que eu também ainda é distante para nós, irmãos. A gente acha que a gente está acompanhando, porque a gente vê no jornal, porque a gente vê no noticiário, porque a gente acompanha mais ou menos, mas ainda é muito distante o sofrimento daquelas pessoas para nós. E eu entendi isso. Durante aquele dia, aquela tarde que nós ficamos ali, os missionários que foram conosco, foi um grupo entre leigos e missionários, eles chegavam em mim e falavam assim, Danúbia, deixa a gente dar o alimento que a gente trouxe, porque eles estão pedindo comida. A gente foi lá para poder falar do Evangelho, a gente foi lá para poder ser um sinal, a gente foi lá para brincar com as crianças, a gente foi lá para ser uma luz, para ser algo assim, e a gente chegava lá e cada hora vinha um e me dando, deixa a gente dar aquele alimento que tem no ônibus, porque eles estão pedindo comida, eles estão com fome. E as crianças brincavam um pouquinho ali, daqui a pouco elas começavam a chorar e falavam, né, eu tenho fome, eu tenho fome. Eu nunca tinha lidado com isso assim. Por mais que a nossa comunidade ela tenha esse chamado de trabalhar diretamente com os pobres, é muito diferente. É muito diferente.
As pessoas saíram das suas casas, do seu lar, e elas falavam assim: olha, na Venezuela eu comia um dia sim, um dia não. Na Venezuela eu não tenho a menor perspectiva, mas eu tinha uma casa. Aqui eu moro na rua. Pessoas que têm família, gente, pessoas que têm emprego, pessoas que tinham emprego não, que tinham uma profissão. Estavam vivendo tal dificuldade lá e vieram para o Brasil, e chegando aqui, achando, eles não têm ideia do que eles vão encontrar quando eles chegam aqui. Eles acham que quando eles chegarem aqui, eles vão trabalhar, que eles vão conseguir encontrar outra condição. E eles se deparam com uma realidade mais miserável, tão miserável ou mais miserável do que aquela que eles viviam. Porque os pais de família se viam tendo que pôr seus filhos debaixo de uma barraca, num acampamento com cerca de 700 pessoas, dormindo no chão, e que o exército conseguia mais ou menos organizar, distribuindo, emprestando barracas, apenas para aquelas famílias que têm crianças, e são muitas, que 5 horas da manhã eles têm que desocupar aquele acampamento e ficam o dia todo perambulando pela cidade, pedindo nos sinais, nos faróis, alguns se prostituindo, porque lidaram com essa realidade. Naquele primeiro dia, quando eu voltei para casa, eu estava tão... Acho que a gente olhava um para o outro e estava todo mundo meio desolado, sabe? Todo mundo assim: meu Deus do céu, o que nós vamos fazer aqui? Quem nós somos? O que a gente tem para dar para esse povo? Por mais que a gente dê tudo que tem naquele ônibus que a gente tinha de alimento, que nós estávamos para levar para a Venezuela, por mais que a gente ficasse ali um bom tempo, a gente não conseguiria sanar o sofrimento daquelas pessoas. O que a gente podia era muito pouco. E partilhando com minha irmã, a gente se deu conta de que aquilo era uma tentação para nós. Porque parecia, a impressão que dava era que o evangelho que a gente foi ali para anunciar era pouco. Dava a impressão que o tudo não bastava, porque a gente estava com tudo nas mãos, a gente tinha o evangelho, a gente tinha esperança, a gente era luz, a gente tinha se despojado, tinha se disponibilizado a ir até ali para evangelizar, mas parecia que era pouco. E naquela hora eu percebi, o meu testemunho de pessoa restaurada em Cristo é ralo, é insuficiente. Eu preciso me dar conta que Cristo é a vida para todos aqueles que precisam. É óbvio, gente, nós não podemos ser hipócritas, nem fechar os nossos olhos para uma situação miserável de fome que aquelas pessoas passam. Mas nós podemos viver, aqueles que estão aqui, que participaram dessa missão, podem testemunhar junto comigo. O fato de sermos luz ali trouxe restauração para a vida daquelas pessoas. O pão que nós distribuímos, o alimento, foi sinal? Óbvio que foi. Jesus também multiplicou o pão. Mas Jesus falou, o sinal sou eu mesmo, não é o pão multiplicado. Não é andar sobre as águas. Não é isso. O que é o sinal? O sinal sou eu. Nós tínhamos nas mãos o Cristo. E naquela hora nós pedimos em oração, pedimos a Deus: Senhor, dai-nos a graça de um testemunho em Cristo vivo, eficaz. A minha vida precisa ser testemunha disso. Eu digo a vocês, irmãos que estão aqui, que são irmãos de comunidade, que são chamados a ver o mesmo carisma que eu, você que nos acompanha pela TV, você que é cristão, que é batizado, você é chamado a ser testemunha de Cristo. E se esse testemunho ele não for concreto, ele não for encarnado, se ele não estiver na tua boca, se ele não estiver nos teus olhos, se ele não estiver no teu toque, nós não alcançamos ainda essa vida restaurada em Cristo. Porque é muito concreto, irmãos, é mais do que palavra, é mais do que conceito, é vida. É vida que se expressa no olhar, é vida que se expressa no toque. E é óbvio que se derrama, que transborda em caridade. E isso nós podemos ver, mas primeiro é uma convicção interior. Eu fui restaurado em Cristo. Cristo, Ele é o restaurador, Ele é o Salvador, Ele salva. Cristo sozinho, Ele em si salva. Porque alguém que tem fome, mas tem esperança,
Ele consegue recarregar as suas forças para lutar. E nós vimos isso. Eu estou olhando aqui para o Tiago, nosso irmão de comunidade, que foi também na missão, e a gente partilhava isso. O olhar daqueles irmãos quando nós chegamos e quando nós fomos embora. Quando nós chegamos ali aquele primeiro dia, aí assim, eu entro um pouco em dúvida, não sei se foi o meu olhar que mudou, o nosso olhar, ver aquilo e ver nosso coração se transformando a partir daquela experiência, ou se de fato foi a vida deles. Eu acredito que foi um pouco dos dois. Ver o olhar deles, a afeição deles, quando nós chegamos ali naquela cidade, naquela rodoviária, quando nós chegamos e quando nós fomos embora. Existia esperança. Existia um pouquinho mais de esperança. Existia um pouquinho mais de vida. Pessoas se preocuparam em ir até ali e dizer para você: ó, você é um filho amado de Deus, Deus não se esqueceu de você. Jesus, Ele veio por você na sua situação. E isso restaura, irmãos. E isso é o teu chamado. Vocês estão entendendo isso? Esse é o teu chamado. A partir da convicção de que você foi restaurado em Cristo, você ser um restaurador, um meio, um canal para que Cristo restaure. Irmão, se isso não acontece, é porque ainda é ralo. Ainda é pouca a sua convicção. A nossa fé ainda é pequena. Nós precisamos pedir a Deus a graça de sermos restaurados na cruz e na ressurreição de Cristo. De entender isso com o coração, sabe? E depois que isso acontece, irmãos, aí a gente vê isso transbordando e chegando na vida do outro. E nós podemos ver. Estando lá esses dias, a gente contemplou e viu tanta coisa maravilhosa, tanta coisa linda, tanta coisa grande acontecendo. E não foi porque nós distribuímos o pão. Não foi porque a gente planejou, porque a gente não planejou nada. Mas porque Cristo, Ele tem interesse de salvação da nossa vida. Ele é o grande agente de salvação e de restauração. Na nossa vida e na vida daqueles que por um momento acharam que estavam esquecidos por Jesus. Nós vimos uma situação, no segundo dia que nós chegamos aí nesse lugar, as crianças eram as primeiras sempre que se aproximavam, né? Chegavam ali, corriam na gente, pulavam nas nossas pernas, e a gente começava a brincar, cantar, se divertir ali com eles. Aquilo era um prazer assim para nós. Eu digo, por mim, restaurou a minha vida, eu não tenho dúvida disso. Foi sinal de restauração para mim, cada uma daquelas crianças. Nós chegamos lá um dia, e aí logo que elas nos viram, duas das crianças vieram até nós, e foram correndo brincar com os missionários, já começaram a brincar. Na hora que essas duas crianças se separaram dos seus pais, e o pai continuou lá onde ele estava junto com a mãe, esse homem começou a chorar, mas ele chorava compulsivamente. Era como se ele estivesse só esperando as crianças se afastarem um pouquinho para ele poder desabar. E ele falava isso: eu coloquei as minhas crianças na rua. Eu não tenho o que fazer, eu saí do meu país. E ele falava: não foi culpa minha, não foi porque eu quis, não fui eu que destruí minha família. Mas ao mesmo tempo era um misto assim, de culpa, de sentimento de impossibilidade, porque os filhos estavam morando na rua. E ele nunca tinha se deparado com aquela realidade. E dali os missionários oraram por ele. No intuito do quê, irmãos? De dizer: Jesus não esqueceu de você. A gente podia resolver a situação de todo mundo? Não, a gente não resolveu a situação de todo mundo. A gente tentou ajudar algumas pessoas. Mas o fato de você poder dizer assim: olha, eu só estou aqui, eu saí de lá de São Paulo, e antes disso eu saí de lá de Brasília, da minha terra natal, eu despenquei até aqui, Jesus me trouxe até aqui para dizer para você que Ele não te esqueceu, que você é alguém remido nele, que você pode ter esperança nele. Irmãos, o quanto esse testemunho é forte, ele tem um poder restaurador em si. E o quanto nós precisamos tomar posse disso para que nós possamos levar para outras pessoas. Para que possa de fato transbordar em caridade. Eu queria... Tem muitos testemunhos, graças a Deus. Nós voltamos com 36 pessoas, não é isso?
36 pessoas. Primeiro veio um ônibus com 25 pessoas. No nosso ônibus voltaram mais 11 pessoas. Entre elas famílias, casais, algumas pessoas solteiras. Que nós trouxemos no intuito de ajudar de alguma forma. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Por essas famílias que tiveram a oportunidade de se encontrar com misericórdia. Então teríamos muitos testemunhos a dar. Gente, e só o fato de a gente ter um testemunho para dar, se deparando com aquela realidade, em que a gente é tão pequenininho, em que a gente é tão pequeno, porque a miséria é tão grande, o desespero das pessoas é tão grande, as impossibilidades civis são tão grandes, o Estado não tem condições, o país não tem condições, e as pessoas ficam jogadas. Isso tudo parece que é tão imenso, e a gente tão pequenininho. Então ter um testemunho já é um milagre de Jesus, da restauração dele. Mas eu queria falar um pouquinho do Ronaldo. Ele era um jovem e ele participou conosco do Talitha Kum que nós fizemos no fim de semana. Que também não estava planejado, tá, gente? Para quem fica procurando casa de encontro aí, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses não encontra. Pois é, quando Cristo, você toma posse dessa graça, Cristo proporciona todas as providências que você precisa. Nós conseguimos a escola para nós ficarmos, nós conseguimos a escola para fazer o encontro. A paróquia que nos acolheu, isso não foi mérito nosso, foi tudo dado por Jesus a nós. Nós apenas assim ficamos de boca aberta contemplando o que Deus estava fazendo. E ele participou desse encontro, mais 27 venezuelanos estavam também nesse Talitha Kum, e alguns brasileiros ali da cidade. E ele contava para nós o testemunho no final do encontro. Ele começou assim: eu nunca li a Bíblia na minha vida. Ele tinha acabado de ganhar uma Bíblia, porque nós sorteamos algumas que nós tínhamos, algumas Bíblias em espanhol que nós tínhamos. Ele estava com a Bíblia na mão e ele falou: eu nunca abri isso aqui na minha vida. Eu nunca li a Bíblia. Mas Deus, Ele realmente é fiel naquilo que Ele faz. Ele dizia para nós que ele, quando estava na Venezuela, vendo aquela situação toda de pobreza da sua família, a sua situação, ele falou: eu vou para o Brasil. Mas antes eu quero fazer um contrato com Deus. Mas eu vou querer que Ele faça, que Ele pense, que Ele me guie em cada passo que eu for fazer. E eu vou confiar. Já que Deus existe, já que falam que Deus existe, eu vou falar, então o Senhor toma conta da minha vida. E ele veio, chegou na rodoviária, como tantos outros, eles não sabem que eles vão viver naquela situação miserável. Eles pensam que eles vão conseguir um lugar, que eles vão conseguir um emprego, e não é o que acontece. Acontece pouquíssima, porcentagem mínima. E ele viu que ele ia morar na rua, como aquele grupo de mais 700 pessoas que estavam ali na rodoviária, pedindo esmolas. E ele falou: Deus, qual é o sinal que você vai me dar? Porque ele falava assim, eu fiz um consórcio, eu fiz um trato com você. E o Senhor falou que vai me dar um sinal, eu quero saber qual é o sinal que você vai me dar. Um jovenzinho, acho que 21 anos, não sei. E na hora que ele pensou isso, ele estava na frente da rodoviária, escorado lá, assim, ao léu, esperando o que ia ser da vida dele. Ele pensou isso. Um outro missionário, o Jackson, chegou nele e falou bem assim: é você que vai para o encontro com a gente? E ele falou que na hora ele pensou: bom, deve ser esse o sinal que Deus está dando. Deve ser esse aí, deve ser isso que Jesus está falando para mim. Ele falou: eu vou, sou eu mesmo. Mas o Jackson não estava lá para chamar ele, né? A gente já havia feito fichas do Talitha Kum durante a semana com os jovens. E aí nós marcamos de nos encontrar no sábado pela manhã, 7h30 da manhã, para buscá-los com o ônibus e levar para a escola onde a gente ia fazer o encontro. E ele estava lá naquela hora. Naquele momento. E na hora que o Jackson, o missionário, falou para ele assim: é você que vai para o encontro, esperando que ele fosse um dos jovens que ele fez a ficha? Ele falou: sou eu que vou. Bom, a porta que Jesus abriu, eu vou entrar. E a vida desse menino foi transformada. Por um momento. Porque esse bendito falou: eu vou acreditar em Cristo. Eu vou permitir que o Senhor faça as coisas por mim. Eu não te conheço, Deus, mas eu vou deixar. E ele fez isso, foi para o encontro.
Viveu profundamente, viveu um momento de confissão muito bonito, de oração. Viveu muito bem o encontro. No meio das nossas confusões lá, cantando em espanhol e português, endoidando lá com a língua. Viveu o encontro e no final ele deu esse testemunho. E na paróquia que teve a nossa missa final, ele também deu esse testemunho. E um amigo nosso de Manaus que nos acompanhou nessa missão, um grande amigo, um grande benfeitor, ouvindo esse testemunho, ele falou: eu vou ajudar esse jovem. E levou esse jovem para Manaus, para trabalhar junto com ele. E essa é uma pessoa de muitas posses, que logo trouxe ele para perto, falou: você vai trabalhar comigo. E nós, quando nós chegamos em Manaus, retornando da missão, passamos um dia em Manaus e fomos fazer um passeio na cidade, que esse senhor nos proporcionou. Esse jovem foi junto. E a cara dele, o rosto dele, deslumbrado com tudo que ele estava vendo. A vida do menino mudou de uma hora para outra. Porque ele estava no lugar certo, na hora certa. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava se deixando ser transformado pela cruz de Cristo. Ele permitiu que Cristo fizesse uma renovação na vida dele. Ele ousou, ele deixou. E nós nos tornamos espectadores de um Deus que de fato, que é um agente na vida, que ele transforma, que ele faz nova todas as coisas. Esse é o chamado de Jesus para mim e para você. Creia que Cristo ele é vivo e ele renova a nossa vida hoje. Isso foi o testemunho desse irmão, esse é o meu testemunho. E existiria tantos outros onde Jesus chegou e transformou. Mas hoje você, que está aqui sentado, que está aí sentado na tua casa, que está ouvindo, qual é a renovação que Cristo quer fazer hoje? E Ele tem uma renovação. Porque não ficou no passado, não é coisa escrita num papel, não é um livro somente. O Evangelho não é um livro somente, ele é vivo. A vida que Cristo realizou em nós, ela é viva, ela é concreta, ela é presente. E quando nós refletimos isso, eu não sei onde eu estaria, essa reflexão ela precisa passar por tudo na nossa vida. Gerando uma transformação a ponto de transbordar e se transformar em caridade. A ponto de transbordar e chegar até o outro, para que você com os teus olhos não apenas veja na tua vida, mas veja na vida de tantos que anseiam, que esperam, que têm sede, que estão esperando aquele momento de você chegar e falar: é você que vai para o encontro. Entendem? Entende a aliança de misericórdia? Entende você que está em casa, servo de Deus? É isso que Jesus espera de nós hoje. Fica de pé. E eu te convido a mais uma vez cantar essa música, dizendo que Cristo é o Deus que você ama, para que de fato isso chegue a transbordar. E em nome de Jesus, que está aqui presente no meio de nós, que você não volte para a sua casa, para a tua cidade, que você não saia desse fim de semana do mesmo jeito, mas que a sua vida possa ser canal e testemunha desse Cristo ressuscitado. Se a Danúbia dissesse agora: olha gente, Padre Pio ressuscitou, está aqui embaixo e está atendendo confissão. Quem vocês queriam ir lá? Confessar com o Padre Pio? Eu. Ah, que bom, eu também. Mas quem é maior, Padre Pio ou o Espírito Santo que está dentro de você? Ou o poder do Espírito Santo que está dentro de você? Quem é maior? Creia, levanta os teus braços. E agora vai orando em línguas. Vamos deixar que esse Espírito Santo, ele possa fluir nos nossos corações. Porque é o Senhor que quer te fortalecer, que quer uma pessoa restaurada. Deixa esse Espírito Santo transbordar dentro de você. Você é um homem novo, mais que vencedor. Não tenha mais medo das dificuldades, das barreiras. Não tenha medo dos desafios que você está vivendo, porque aquele que está em ti é maior do que está no mundo. Enche-nos, Espírito Santo. Toma posse de todos nós. Toma conta das nossas vidas. Queremos transbordar em amor, em misericórdia.
lá, canta isso bem forte. Como quem ama o Cristo, como quem ama de todo o coração. Cristo, eu te amo. Amamos Jesus com toda a Cristo, nossa eu vida. te amo. Tu és, Senhor, Não a razão, há- a alegria das nossas vidas. Não há ninguém como tu, Jesus. Declare com teus lábios, meu irmão. Jesus, eu te amo. Tu és o Senhor da minha vida. Cristo, eu te amo. Em ti eu sou uma nova criatura. Cristo, eu te amo. Eu te amo. Não há ninguém como tu, Jesus. Convido você a dar uma grande salva de palmas a Jesus. Mais forte, porque é para Jesus. Viva Jesus no meio de nós. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.